Boa noite a todos. Estamos chegando mais uma live aí para informar e ajudar todos. Boa noite, AF Bolsas. Boa noite, Mili Joias. Sejam bem-vindas. Em breve já esperamos nossa convidada chegar aí para que possamos começar. Deixa eu ver se ela não fugiu. Grande Sérgio, J.R. Dias, sejam bem-vindas, obrigado, meu amigo. Em breve, com fé em Deus, chegaremos lá, com a ajuda de vocês. Eu acho que era aqui, né? Piscileandra. Eu acho que sim. Olá. Boa noite, minha cara. Seja muito bem-vinda no início dessa nossa live aqui. Mais uma live que estamos iniciando com o tema dessa vez, nessa noite, deixa eu pescar. Saúde mental do policial militar, prevenção e enfrentamento. Na grande verdade, saúde mental como um todo, né? Não só para o policial militar, mas toda a população, todo cidadão, tanto o soteropolitano quanto o brasileiro. Então, inicialmente, agradecer a você por estar participando dessa live, por aceitar nosso convite. Tá? Deixa eu fazer uma breve, essa nossa policial militar, psicóloga, professora de história, não é isso? Policial militar, especializada em saúde mental, dependência química, comunidade e família. Leandra Lima, seja muito bem-vinda. Bom, eu passar a bola para você agora, que você aqui que é a estrela, não somos nós. Dá início aí, se apresente um pouquinho melhor que eu fiz uma breve apresentação, se apresente e já inicie falando sobre saúde mental. E já vai a primeira pergunta. O que seria saúde mental? Ok, boa noite a todos que estão aí. Eu que agradeço pelo convite. Fiquei muito feliz com o convite. Quero agradecer ao nosso amigo, né, o Cabo Nascimento, por fazer esse link. Verdade. Psicóloga, né, formada há 2 anos, já atendendo na clínica. Professora de História não atuante, porque assim que eu formei, vim para a instituição, sou apaixonada pelo que eu faço na polícia. Então, acabei optando por ficar só militar e depois veio a vontade de fazer psicologia por uma experiência que eu tive lá em Alagoinha, trabalhei no CAPS. E aí o curso de História ficou um pouquinho descansado, mas algo que, se Deus permitir, eu pretendo retomar lá na frente. E feliz, né, por estar participando desse trabalho. De fato, saúde mental mexe com toda a população. O tema do meu TCC foi esse, eu priorizei, né, a saúde mental do policial militar, até porque é um tema que não é muito trabalhado. Eu tive até um pouco de dificuldade em encontrar artigos, encontrar trabalhos a respeito, mas um tema importante, né, de se tratar. E se tratando do policial militar, de toda a reverberação do trabalho dele em relação à sociedade, em relação à família. E como você bem disse, saúde mental faz parte da vida de todo cidadão, né? Então, já iniciando um pouquinho falando sobre isso, o ser humano, ele é biopsicossocial, né? Então, muitas vezes a gente se preocupa com partes específicas de nosso corpo como se ele fosse repartido, sem entender que, na verdade, nós somos um todo e precisamos pensar no corpo sendo esse todo. Mandar um oi para todo mundo. Como eu não tenho muito hábito de fazer live, eu não vou talvez conseguir ver o pessoal ali comentando, falando, mas eu quero agradecer a todos aí pela presença, né? Por estarem também compartilhando essa live, por terem compartilhado nos seus status. Ninguém trabalha sozinho, é importante a gente ter esse apoio, né? Essa rede de apoio que é tão falada em saúde mental, né? Eu vou trazer um pouco disso, a importância disso, como isso é motivador e como isso também gera saúde em nossas vidas. Eu também trouxe minha pesca, vocês não estão vendo, mas eu estou aqui com algumas... Porque a gente precisa estar norteado, né? Estar embasado.
mas eu quero também que a gente faça um bate-papo tranquilo, né? Porque é algo que a gente precisa, de fato, ter uma intimidade, ter um contato. Então, ainda que a gente fale de algumas coisas teóricas, a gente quer fazer esse papo um pouco mais, eu diria, simples, para que as pessoas tenham esse contato e não seja algo que elas coloquem para escanteio, né? É que seja algo acessível. Até porque a gente tem aí as mídias sociais, a gente tem os meios, a gente tem internet, tem YouTube, tem Google. Tem muita coisa que, se a gente quiser pesquisar, se a gente quiser falar sobre saúde mental, a gente tem acesso. Então, sem muitas delongas, o que seria a saúde mental? A Organização Mundial de Saúde, ela não dá uma definição oficial. Por quê? Porque ela fala que o termo está muito mais relacionado à forma como uma pessoa reage às exigências, desafios e mudanças da vida e ao modo como harmoniza suas ideias e emoções. Então, é muito mais uma forma de agir, uma forma de lidar com as situações colocadas diante dela, com as suas próprias emoções, com a vida cotidiana, com as frustrações, com as emoções positivas, as alegrias, as tristezas. Então, a forma como o ser humano lida com isso é o que vem a ser a saúde mental. Vem dizer se ele está ou não com saúde mental. É a forma como esse bem-estar é gerado, né? Essa sensação de bem-estar. E aí a gente pode pensar um pouco no que Roger fala, né? Carl Roger, ele trabalha com abordagem centrada na pessoa, eu gosto muito, eu uso essa abordagem nas minhas sessões de terapia. Ele fala que todo ser humano ele tem uma tendência atualizante, que seria a capacidade de se renovar, né, de se reinventar e de se atualizar positivamente. Então, isso é inerente do ser humano, apesar de não ser uma lei, porque pessoas podem ser colocadas dispostas no mesmo ambiente, com os mesmos fatores e ter reações diferentes. Mas todo indivíduo tem essa capacidade, né, de se atualizar. E isso a gente precisa entender para que cada um busque, a partir do autoconhecimento, quais são as ferramentas que ele pode utilizar na sua atualização, né? Para que essa saúde mental ela venha a ser produzida, ela venha a ser gerada. Assim como a gente gera a saúde física, assim como a gente gera o conforto social a partir das relações, a partir do nosso trabalho, das nossas conquistas. E por aí vai. Então, pelo que você falou, a saúde mental pode ser trabalhada, pode ser exercitada, seria isso? Sim, sim, diariamente, inclusive, né? De várias formas. Por isso que eu quis colocar a questão da prevenção e das estratégias de enfrentamento. Porque assim como a gente se previne com a questão da saúde, né? Em relação à alimentação, exercício físico, rotina de ir ao médico verificar como é que está o sangue, fazer alguns exames, a gente pode fazer essa higiene também com a nossa saúde mental. E aí a gente precisa primeiro, antes de qualquer coisa, desenvolver o autoconhecimento. Entendi. A primeira dica para prevenir é desenvolver o autoconhecimento. Porque quando você se conhece, você começa a detectar aonde você não está bem. Se é uma questão de sono, se é uma questão de mudança de rotina no apetite, na forma de agir, na forma de se relacionar com as pessoas. A partir daí, a gente começa a prevenir, a ter mudanças de comportamento que vão produzir esse bem-estar em nossa saúde mental. Entendi. Dá uma boa noite a todos aqui. Desculpa, não vamos poder falar o nome de todos e por isso não vou falar o nome de alguns, porque senão termina tendo um pouquinho de ciúme. E é saúde mental, passa no ciúme. Brincadeira, mas vamos lá. Gente, podem fazer a pergunta, nossa live sempre é interativa e as perguntas de vocês talvez sejam nossas dúvidas. E tem uma pessoa aqui conosco que sempre copia a nossa pergunta, copia as suas perguntas, traz e a gente passa para nossa entrevistada, que hoje é a nossa amiga Leandra Lima, tá? Leandra, baseado no que você acabou de falar e o que a gente pensa sobre saúde mental, vem logo uma coisa à mente, a famosa depressão. Aí eu pergunto a você, a depressão é aquele sintoma só de tristeza ou a tristeza, ela muitas vezes não imprime depressão? Por que eu faço essa pergunta, essa analogia? Porque muitas vezes a tristeza por uma causa é uma tristeza dita comum. E a depressão seria uma tristeza que não tem motivo? Não. A questão da motivação para a depressão, a gente, quando começa a investigar, quando o profissional de saúde começa a investigar, geralmente a gente descobre o que motivou aquela depressão, o que gerou aquilo, que pode ser inúmeros fatores.
A principal diferença entre a tristeza e a depressão é o tempo da durabilidade de cada uma. Inclusive, a tristeza pode ser um dos sintomas da depressão, né? A depressão, ela tende a gerar um pouco mais de tempo. Geralmente, quando a gente vai traçar um diagnóstico de depressão, a gente observa algo em torno de 6 meses, por exemplo, um tempo mínimo de duração de estágio. E ela acarreta alguns outros sintomas que são completamente diferentes da tristeza. A tristeza é potencializada, a depressão. Porém, de forma comum, para a gente falar da tristeza, que qualquer ser humano pode sentir, ela é passageira, ela tende a ser passageira. Ainda que, se uma tristeza for gerada por um trauma, uma perda, por exemplo, e essa perda não for bem elaborada, dá um exemplo simples do luto, que tem algumas fases. Se a tristeza é gerada por conta de um luto e ela não é vivenciada, experienciada da melhor maneira, ela pode vir a gerar uma depressão. Agora, sim, nós não conseguimos diagnosticar com conceitos simplórios. Tampouco a gente pode fazer comparações, né? Fulano tem esses sintomas e ele está depressivo. Então, se você tem esses sintomas, você também está depressivo. Cada caso, ele deve ser avaliado de maneira diferente, porque nós somos sujeitos subjetivos, né? Temos as nossas individualidades, temos as nossas especificidades, né? Somos únicos. E aí, cada um ele vai reagir, tanto à tristeza quanto à depressão, de uma forma diferente. A depressão é um transtorno psíquico. A gente precisa entender isso. Entendi. Ela tá chovendo em perguntas aqui, tá? Deixa eu fazer um aqui de Gilson P 2020. Acho que é Gilson P. A depressão atinge o corpo ou o espírito? Poxa, que pergunta interessante, né? Como eu disse, nós somos biopsíquicos sociais, né? Então, nós temos corpo, alma e espírito. Quando uma das nossas esferas não vai bem, todas as outras elas são tocadas. Se você está depressivo, naturalmente o seu corpo vai ficar desregulado. Você vai ter sono ruim, né? Você vai ter ou exacerbação ou falta de apetite. A gente vai ter desânimo para as atividades cotidianas. Então, o espírito também é tocado nesse sentido, né? Se você não está bem para estar, por exemplo, vamos falar de uma coisa comum, né? Para estar convivendo lá com as pessoas da sua igreja, da sua religiosidade, e isso é por conta de uma depressão, você vai deixar de interagir, você vai deixar de se relacionar, você vai deixar de buscar esse bem-estar espiritual. Então, uma coisa está atrelada à outra, tudo misturado, não tem como separar. Tem um ditado muito comum que diz assim, né? Mente sã, corpo são, e vice-versa. E não deixa de ser verdade. A gente precisa buscar um equilíbrio em todas essas áreas. Essa é a grande questão. Nascimento pergunta, fala primeiro, boa noite. O que você acha da saúde mental dentro da instituição policial militar e por que isso não é feito desde o GR ou GRs? Eita, naná, hein? Já começou porradeiro. Eu fico pensando porque ele não me pergunta isso lá, mas tá ótimo, tá bom aqui. Então, a instituição hoje, ela tem, assim, hoje eu digo porque eu conheço a instituição de estar participando dela há 12 anos, né? Então, eu posso falar historicamente, mas de presenciar, não. Mas existe hoje essa preocupação, né? Esse cuidado. Tem uma oferta em apoio psicológico. Inclusive, aproveito a oportunidade para parabenizar o meu comandante, né? O Major Ribeiro Paz, que ele Pronto. muito sensível a essas questões. Durante a pandemia, nós tivemos uma conversa, né, durante a quarentena, e ele me convidou para a gente elaborar esse trabalho com os colegas. E foi um trabalho que contou com a participação dos companheiros, e eu acredito, mas aí seria melhor perguntar a cada um deles, que foi produtivo, que foi interessante, um trabalho preventivo e de intervenção também. Então, mas como a gente está falando de prevenção aqui, né, saúde mental, prevenção, seria interessante, sim, que a instituição, desde o início, trouxesse isso como tema, trouxesse o cuidado com a mente,
como tema, não só o cuidado com a mente, mas como, por exemplo, a gente falou um pouco sobre isso, o cuidado com finanças, né? Oferecer palestras. Eu já tive numa palestra sobre isso, e isso é interessante porque isso mexe com a nossa saúde mental. Quem não tem problema com dinheiro que fica, né, um pouco preocupado. Então, seria interessante que houvesse mais possibilidades, mais promoções em relação a isso desde o GR. E que não fosse algo que fosse fechado, que fosse algo que não fosse pontual, mas que fosse uma constância, né? Que fosse sempre produzida mensalmente, anualmente, que houvesse essas intervenções da melhor maneira possível. A terapia individual, eu acho que seria algo que a polícia não conseguiria oferecer, né? Ofertar individualmente para cada policial. Mas existem ferramentas, terapia de grupo, palestra, encontros. A polícia já faz isso. Eu fico muito feliz porque a nossa instituição ela tem essa preocupação. Poderia ser um pouco mais elaborada, poderia ser mais preventiva do que remediada, né? A gente pensar nisso antes do problema ser estabelecido, antes da coisa ser ali, já está avançada, né? Na saúde mental. Baseado nisso que você falou, aí vem uma pergunta chave. A profissão corrobora com a saúde mental, seja ela para estar mais feliz, vamos chamar assim, ou mais triste? E aí vem a porradinha. A Polícia Militar, nesse intuito, ela, você falou que ela trabalha e tudo mais, então se ela trabalha nesse inteirinho é porque ela também tem as suas mazelas nesse sentido. Então, seria mais enfatizado essa situação de saúde mental na corporação ou todas as profissões de uma forma geral, ela corrobora para justamente prejudicar ou diminuir a saúde mental do indivíduo? Então, existe uma síndrome chamada síndrome de Burnout, né? Que é uma síndrome que está relacionada à quantidade exagerada de trabalho. Como é que eu poderia dizer? O esgotamento físico, né? E todas as profissões que geram competitividade, que geram. Tô tendo aqui uma ajuda, viu? Para dar uma ajeitada. Normal. Uma colaboração aqui muito especial. E aí, ficou legal? Melhorou? Pronto. Então, que trata do esgotamento, né? Que tem as relações de trabalho, essas dificuldades como a carga horária excessiva, as condições de trabalho ruim. Então, toda profissão é sujeita. Hoje, a gente fala assim, que as profissões mais propícias ao desenvolvimento de transtornos, de doenças mentais, é a profissão policial militar, a profissão de professor e a profissão de pastor. A gente ouve falar sobre isso. Principalmente policial militar e professor. Observe, se todas as profissões elas trazem, né, essa questão, elas podem desenvolver essa síndrome, quando nós falamos da polícia militar, isso tudo é potencializado. Uma coisa interessante. Qual é a única profissão onde a pessoa corre o risco de morrer simplesmente por ser identificado seu trabalho? Só o policial militar. Só o policial militar corre esse risco, né? Então, já se tem aí um problema. Aí vem as questões de salário, porque o trabalho de segurança pública ele é um trabalho árduo. Ele demanda horas de serviço, ele demanda preparo, ele demanda peso, ele demanda uma série de questões que dificultam ainda mais o seu desenvolvimento. Vem as questões de salário e vem, como é que eu posso dizer, por não estarem bem assalariados, aí nós procuramos outros trabalhos, serviços extracurriculares para a gente estar preenchendo esse salário. Então, a tendência é que essa profissão específica, policial militar, tenha mais propensão ao desenvolvimento de transtornos, de diversos tipos de transtornos. Entendi. Eu tô aqui com essa caneta aqui porque tá chovendo de pergunta. Hilton pergunta: gostaria de saber se a crise de insônia tem a ver com o psicológico da pessoa. Sim, tem sim. Mas antes eu quero voltar na outra parte da pergunta que você fez que eu não respondi. Então vamos lá. Aí para eu responder. Que é a questão de estar também relacionado ao bem-estar. Uma coisa muito importante é a satisfação com o trabalho.
Isso sim gera bem-estar e gera saúde mental, saúde emocional. E isso, na verdade, eu já posso antecipar, é uma das estratégias de enfrentamento do policial militar, porque o policial militar que é satisfeito com o seu trabalho, ele busca essa realização cotidianamente. Então, ele enfrenta as dificuldades, a questão da violência, a questão do trabalho excessivo, com prazer, porque o trabalho gera nele esse prazer. Então, da mesma forma que o trabalho, ele, né, por vários fatores, ele pode adoecer, ele também é um motivador, ele também é um provedor de saúde mental e de bem-estar. Isso é importante a gente saber, inclusive para a gente escolher as profissões que vão nos fazer bem, né? Eu costumo dizer que quem faz, eu já ouvi isso em algum lugar e começo a repetir, quem faz o que gosta não precisa trabalhar. E isso gera sensação de bem-estar, né? Isso gera prazer, isso é muito bom. E vamos lá, as questões de insônia, né? Isso. Um dos principais sintomas de que alguma coisa não vai bem na nossa saúde emocional é a questão do sono. Uma noite de qualidade, uma boa noite de sono, dormir bem é o natural. Se não estamos conseguindo dormir bem, temos que aí investigar o motivo. Temos que saber o que é que está causando essas crises de insônia. E aí a gente precisa ter o cuidado de não fazer autodiagnóstico, né? Não ir ali procurar um monte de informações e fazer o diagnóstico precoce, sem uma ajuda de uma pessoa técnica. Porque uma crise de ansiedade momentânea pode gerar uma questão de insônia. Um problema fisiológico pode gerar uma crise de insônia. Então, é interessante o autoconhecimento, como eu falei, e essa questão da investigação de um profissional competente na área. Leila pergunta, aí você já falou mais ou menos, mas quais sintomas podem ser percebidos na questão do... Ela focou na depressão, mas aí eu vou focar na saúde mental. Seria falta de humor, falta de sono, comportamento diferente do atual ou habitual? E teria outros sintomas que a gente conseguiria perceber essa mudança comportamental, até talvez um pedido de socorro de alguém nesse sentido? A gente tem 5 sintomas que são os mais comuns, principalmente no caso da depressão, mas que são sinalizadores de outros transtornos também. São a questão da qualidade do sono, como eu já falei, a falta de concentração, a ansiedade. Aí eu digo ansiedade entendendo que ela pode ser um sintoma, mas que ela pode ser a própria doença, se ela for desenvolvida de uma forma um pouco mais, como é que eu posso dizer, avassaladora, né? A questão do apetite, e aí a gente volta para aquela questão de que nós somos, né? Um corpo, mente, espírito, né? Corpo, alma e espírito. E a questão também da alteração do humor, essa questão da forma de como a gente se relaciona no dia a dia, ela faz com que a gente perceba se a gente está bem ou não. Uma pessoa que diariamente ela é comunicativa, ela fala com os colegas, ela fala com a família, ela interage, por exemplo, nas redes sociais. Se ela começa a mudar esse comportamento e não tem um motivo específico, não é porque ela está trabalhando muito, não é porque ela viajou, não é porque ela está estudando. Se não tem um motivo, a gente já começa a perceber que aí tem alguma coisa errada. Então, basicamente, esses 5 sintomas. E tem um também que é importante, a gente está sempre pensando, que é a questão da libido, né? Quando o ser humano ele começa a já não ter essa vontade, né, de ter esse prazer, e aí a gente começa a entender que tem alguma coisa errada. E aí ele precisa olhar para dentro, né? Dar aquela paradinha e fazer aquele olhar né? Olhar para si mesmo. Você falou a questão do perceber a mudança do outro, e aconteceu uma situação conosco lá no quartel, e que toda vez que nós chegávamos tinha um amigo, vou falar bem rápido, um amigo que sempre falava comigo, e aí passinhos, de uma forma com um sorriso sempre alegre, ou com um sorriso de canto a canto do rosto. Num determinado dia eu cheguei, e ele se encontrava, eu falei com ele, e ele falou, tudo bem, Passo, totalmente diferente do habitual. E ele se deslocou, estava fazendo carga do material, se deslocou para o alojamento. No momento que ele se deslocou para o alojamento, eu entrei na sala do setor pessoal, P1, e chamei o colega rapidamente, corremos para o alojamento. Quando chegou lá, só foi uma simples pergunta, eu te juro que foi, cara, o que foi que teve? O que é que está acontecendo? Você está bem? Aí ele começou a chorar. Eu cheguei, ele já estava olhando para o horizonte era o armário na frente, assim, e aí o colega,
eu dei o sinal, o colega foi e reteve o armamento dele. E eu abracei ele, calma, você é querida. Não, ninguém me enxerga, ninguém me vê. Então, às vezes a gente não tem um simples olhar do diferencial do dia a dia do cara. Ele tá ali com um sorriso. No dia que eu falei com ele, foi o dia que ele não me deu sorriso. E talvez, hoje ele agradece muito a mim, e talvez poderia acontecer uma coisa muito pior, e a gente ter uma perda de mais um irmão de trabalho, irmão de farda. E eu agradeço a Deus que me ajudou a ter essa percepção desse nosso colega. Hoje está na reserva, graças a Deus, é um policial da reserva remunerada, com todo o merecimento dele. Mas eu agradeço tanto a Deus que eu tive um pouquinho de percepção. E aí eu chamo a atenção. Chamei a atenção até de alguns colegas, a gente precisa ter mais o cuidado com o outro, não só o policial, mas com o outro amigo que está do lado, um parente, que muitas vezes você tem justamente isso, a mudança de comportamento às vezes é um pedido de socorro, e a gente não consegue ter essa percepção. Eu costumo falar que você só precisa ser um bom ouvinte, não precisa você estar pontuando as coisas que a pessoa está falando, você só ser um bom ouvinte é fundamental. Aí vai a pergunta, às vezes, ou muitas vezes, o bem-estar da pessoa, ou a saúde mental não está tão legal. Mas ser bom ouvinte ajudaria essas pessoas até expor e se sentir melhor nesse sentido? É o que a gente trabalha na psicologia, né? Uma das coisas que a gente aprende assim que entra no curso de psicologia é trabalhar essa escuta, né? Que é uma escuta diferenciada, por que não dizer uma escuta técnica, que não seria o caso das nossas relações cotidianas. Mas você falou algo que é interessante, é a percepção do outro que a gente está perdendo com essa correria, com essa loucura de trabalho, com essa demanda de trabalho, demanda de afazeres, demanda de informações, demanda de situações mundiais, nacionais, estaduais, municipais, é a questão da vizinhança, é a questão da família. Então, a gente acaba não tendo essa percepção do outro. Acaba, às vezes, a gente tendo relações mecânicas, né? Relações corriqueiras. E quando a gente fala, por exemplo, da questão de trabalho, a maioria de nós passa mais tempo no trabalho do que em casa. Então, Verdade. é importante estabelecer laços. É importante estabelecer, criar, gerar redes de apoio. Então, rede de apoio familiar, rede de apoio entre amigas, rede de apoio na igreja, para quem congrega, nas suas religiões, rede de apoio no trabalho. No trabalho, a gente vai ter ali muitos colegas e é importante a gente ter pequenos núcleos que nos percebam, que a gente se perceba. Tomar um café com um colega, na hora do almoço, bater aquele papo, se desligar um pouco da rede social, manter o contato offline, né? Manter o contato com a pessoa direto. Esse contato, ele é importante. E essa escuta que você falou aí, Passos, é muito interessante, porque às vezes o nosso comentário ele vem cheio de julgamentos, né? Ele vem cheio de pontuações que a pessoa não está preparada, ou então que não é exatamente aquilo que ela precisa ouvir no momento. E quando a pessoa está, como foi nesse caso, né? Colocando para fora a sua dor, ela quer, antes de tudo, a compreensão. Depois, ela quer ouvir sua opinião, ela quer ouvir um conselho, mas primeiro ela quer o acolhimento. E o acolhimento ele tem que ser destituído de qualquer julgamento. E aí tem mais uma questão. As nossas relações, alguém fez um comentário, eu não lembro quem foi exatamente, mas falou em relação às questões do nosso trabalho. Pequenas coisas são transformadas em coisas grandes desnecessariamente, né? E a gente precisa pensar, e isso já é cientificamente comprovado, que as relações, elas são adoecedoras, né? Hoje a gente fala em relações tóxicas, a gente costuma agora usar esse termo, né? As relações hierárquicas, elas são relações conflituantes dentro da nossa instituição. Mas não só dentro da nossa instituição, em qualquer local de trabalho. As relações de comando, as relações de poder, as relações de direção. E a gente precisa aprender a lidar com isso, para que a gente não se permita adoecer dentro dessas relações que são pontuais. Porque por mais que eu estabeleça relações dentro do meu trabalho, eu volto para casa, né? Eu não fico no trabalho. Então, eu não posso, por exemplo, levar para casa uma questão do meu trabalho que vai adoecer a pessoa. Mas é difícil. É difícil, realmente é difícil, porque em casa é um local onde a gente pode se colocar da maneira que a gente é, né? A gente não pensa muito na forma de falar, na forma de colocar as questões. Mas, inclusive, tem uma pesquisa
que se eu não me engano é do Rio de Janeiro, não tenho certeza agora, com a esposa de policiais, para entender o impacto que a profissão policial militar tem nas relações familiares. E aí foram selecionadas cerca de 111 mulheres para falar, esposas, para falar sobre isso. E esse é um cuidado que a gente tem que ter, né? Com a nossa saúde mental e com a saúde mental da nossa família. E aí eu já quero deixar aqui para os colegas, as pessoas que estão assistindo de forma geral, independente de ser policial, militar ou não, que você precisa se cuidar. Às vezes, a gente espera que esse cuidado venha de alguém. É importante que a instituição se posicione, qualquer uma delas. A nossa, a instituição, seja a escola que você trabalha, a instituição, a igreja que você congrega. É importante que haja esse cuidado, né, da instituição sobre as pessoas que ali estão. Mas você precisa se cuidar, você precisa se conhecer, você precisa se perceber para que você tenha esse compromisso com a sua saúde mental, com a sua saúde física, com a sua saúde espiritual. É isso aí. Aí vem, eu tava abaixando a vista aqui para tentar ler, entender a letra aqui, que a pessoa tá chovendo pergunta e tá. Regiane pergunta, eu acho que é isso. A síndrome da panela. Eu acho que é panela aqui, né? Pode gerar uma depressão? Não sei se seria panela. É que a letra de vídeo lá dentro é doida. É panela? Peraí, é minha assessora aqui. É panela? A síndrome da panela? Vá copiar direito. Hã? Do pânico. Do pânico. Ah, é pânico. Que panela De panela. A síndrome do pânico pode gerar uma depressão? Pode. A depressão seria uma consequência dessa síndrome, né? Porque quando você está em pânico por qualquer uma situação, a tendência é você se fechar, se resguardar e se deprimir, né? Então, assim, é um processo que pode ser gerador de outros transtornos. Se não tratado adequadamente, pode ser um gerador. Por isso a importância de se perceber, entendendo que você tem condições de fazer as suas atualizações, de progredir emocionalmente, de gerenciar suas emoções, gerenciar seus pensamentos, mas perceber que quando você não estiver conseguindo fazer isso sozinho, é fundamental procurar a ajuda de um especialista. Como a dor de cabeça. A dor de cabeça, ela vem, você pode tomar um copo com água, dar uma dormida e ela melhorar. Aí vem outra dor de cabeça que você fez isso e não melhorou. O que é que você faz? Toma um remedinho, aquele comum que você ouve falar na televisão, que você vai na farmácia e compra. Mas depois, de repente começa uma dor de cabeça muito constante, que aí está paralisando você das suas saídas, da manutenção da sua rotina. Então aí cabe uma investigação um pouco mais técnica, um pouco mais científica. Assim também com a nossa saúde mental, com a nossa saúde emocional, né? Entendi. Suzá pergunta. Por que em nossa... Suzá, já vem Suzá. Ele colocou aí que já estava assustado com mais uma síndrome. Eu também. Que síndrome é essa, meu Deus? Eu também. Suzá pergunta. Por que em nossa atividade não se dá a devida atenção aos impactos psicológicos que são quase cotidianamente? Isso, logicamente, acaba estourando também na vida particular, não é? É verdade. Como eu falei, né? Assim, existe uma atenção, mas essa atenção ela não consegue abraçar de forma compensatória toda a instituição. Seria utópico pensar, por exemplo, em terapia individual, como eu falei anteriormente, né? Para cada um potencial. Mas ele falou algo interessante, porque, por exemplo, eu tenho uma colega que faz parte da nossa corporação, ela elaborou um trabalho a respeito do luto do grupo. Então, por exemplo, aconteceu um trauma, a perda de um colega de trabalho é gerador de traumas para todos aqueles que estão perto. Para o todo da instituição, mas principalmente para aqueles que estão perto. Então, caberia aí, por exemplo, um trabalho pontual. Seria interessantíssimo que isso acontecesse. Porque isso, como eu falei, não sendo tratado, eu levo para casa. Né? A minha tristeza, o meu choro, a minha revolta com a sensação de injustiça, de impunidade. E aí eu vou ali gerando cada vez mais adoecimento para mim e para as pessoas que estão perto de mim. Porque aí o meu comportamento muda com a minha família, com as pessoas que estão perto, e eu vou adoecendo a mim e ao outro. Mas, como eu falei, não é somente a instituição que tem que ter esse cuidado.
né? É importante que a gente também se cuide, que haja essa preocupação individual, né? Que eu, como eu falei, me perceba e busque essa ajuda, busque esse auxílio. E hoje existem várias formas de buscar isso, né? Existe aí faculdades que oferecem, existem grupos terapêuticos. Faço que eu trabalho com mais algumas colegas, né? Eu espero que elas estejam aí, eu não vi, mas eu mando um beijo para elas. E aí tem outros espaços, tem outras formas de terapia, tem terapias alternativas, tem encontros, tem uma série de ferramentas que nós podemos utilizar em benefício próprio. E cobrar da instituição um pouco mais de efetividade nesse sentido. Cabe também a nós essa procura, essa sugestão de possibilidades, né? Se eu pudesse, né, se eu tivesse condições de sugerir, pela aceitação dos colegas na 14ª onde eu trabalho, do trabalho que nós fizemos, eu expandiria com todo prazer, me ofereceria, inclusive, para fazer esse trabalho em outros locais, que é um trabalho de intervenção e é um trabalho de grupo. Mas Entendi. Sugerir, né? Hilton pergunta: o nosso cotidiano, de certa forma, acaba cansando nossa mente. Consequentemente, mexe com o nosso psicológico. Qual conselho você daria para melhorar nossa mente? Aí eu ainda eu trago um pouquinho mais. Existem algumas dicas que você poderia também incorporar isso? Sim, sim. Tem muita coisa que a gente pode fazer para estar gerando saúde, né? Tem coisas simples que a gente trabalha no nosso próprio cotidiano que são geradoras de saúde e de bem-estar. Exercício físico é básico. Você, como professor de educação física, sabe que isso é estimulante, né? A gente Ué. trabalha com hormônios, com a geração Endorfina. isso, de os chamados hormônios do prazer, né? Que gera essa sensação Exato. de bem-estar. Inclusive, eu comecei a correr agora, tô gostando. Bom. A questão da alimentação é fundamental, né? Porque a gente é o que a gente come e a gente consegue vislumbrar isso diariamente. Tanto é que nesse período de quarentena muito se falou em engordar, né? Todo mundo engordou, ganhou peso porque comeu muito, ficou com ansiedade, ficou em casa, não tinha muita coisa para fazer, vamos comer e tal. Mas tem uma série de outras coisas que, assim, eu poderia dar dicas específicas, aqui são as dicas gerais, mas eu poderia dar dicas específicas que são relacionadas à minha pessoa. Porque eu passei por esse processo de autoconhecimento, então eu sei aquilo que me faz estar bem, que faz gerar em mim sensação de bem-estar e oxigena, né, a minha mente. O que é que eu faço para isso? Então, cada um tem que analisar em si as coisas que faz com que ele se sinta bem para ele ir em busca disso. Por exemplo, viajar sempre que possível. Isso oxigena o cérebro, isso faz com que a gente tenha leveza, faz com que a gente volte para o trabalho. E a gente, Leila, estamos juntas. Volte para o trabalho com um pouco mais de gás, né? Tem gente que tira férias, por exemplo, e não tira férias. Só mas não tira férias. Leitura de livros, shows que te agrade, né? Encontros que te agrade, pessoas que fazem você se sentir bem. Às vezes não é nem o local, mas o ambiente que você está com aquela pessoa. A terapia em si, que não é necessariamente algo que deve ser feito quando já o problema estiver estabelecido, mas uma terapia para facilitar esse autoconhecimento, essa percepção de si, a percepção do meio, enfim. O autoconhecimento vai fazer com que você perceba aquilo que te faz bem e você deve ir em busca do que te faz bem. E aí, além disso, tem uma série de outras coisas que você vai descobrindo quando você vai se percebendo. Tem uma coisa importante, é que a autenticidade de cada um vai fazer com que ele tenha saúde. Então, às vezes, nós fazemos o que o outro gosta, o que a sociedade determina que é legal, e nem sempre nós fazemos o que nós gostamos, o que é bom para nós. Então, às vezes, você está num local de trabalho onde você consegue resolver sua vida com o dinheiro que você recebe, por exemplo. Mas você vê todo mundo ganhando mais, e aí você se coloca naquela posição que não é a sua posição, não é o que você gostaria para você. Então, é importante essa autopercepção, é fundamental o autoconhecimento. É o princípio. Tá ok, muito obrigado. Vamos lá. Ivan pergunta: a depressão pode ser hereditária? Já tem algumas pesquisas que falam sobre isso, né? Que falam sobre predisposição à depressão. É algo ainda muito novo, muito recente, mas que não é descartado, não.
como a gente fala muito da questão do meio, da questão do ambiente, relações, filhos, por exemplo, que se relacionam com pais que têm a depressão muito bem ali, estabelecida, desenvolvida, com os sintomas bem aflorados, eles podem reproduzir o comportamento depressivo. Mas isso é algo, Ivan, isso é algo ainda que está sendo estudado, está sendo pesquisado. Mas pode sim, já tem algumas coisas que falam a respeito disso. Aí tem, eu vou, baseado nisso que você falou, e que Ivan perguntou, eu vou fazer uma pergunta minha. A questão hormonal, ela pode influenciar no processo ou ter uma percepção enganosa do processo de depressão ou de tristeza? Quando os nossos hormônios, eles estão, como é que eu posso dizer, bagunçados, vamos colocar assim, né? Uma mulher, por exemplo, que ela acabou de ter um filho. Então, os hormônios ali, né? O corpo dela, naquele processo de parto, naquele processo de transformação, eles estão ali funcionando de maneira diferente. Então, isso pode gerar uma depressão, que pode ser momentânea ou que pode ser ali, pode evoluir para uma depressão profunda, por exemplo. A falta, como por exemplo, a falta de determinadas vitaminas, né? Do complexo B, por exemplo, se eu não me engano, a B12. Você, em falta disso, você deixa de produzir esses hormônios, né? Deixa de fazer com que os neurotransmissores circulem pelo seu corpo. Então, quando a gente identifica o motivo, se for uma falta de vitamina, se for uma falta de tomar sol, isso aí você resolve tomando a vitamina, regulando a alimentação, tomando sol, resolvendo a questão hormonal, pode ser até com medicamento, pode ser com algum tipo de atividade. O problema é que às vezes a gente não identifica o motivo e a gente não toca o motivo. Então a gente generaliza e pode aí, se a gente não tiver a direção correta, né, do profissional competente, estar tratando algo que poderia ser tratado de uma outra maneira, né? Que poderia ser efetivamente tratado de uma outra forma. Mas é importante a gente pensar nessa questão do hormônio, sim. Hormônio e vitamina. Lilica pergunta: como profissional, você percebe que o preconceito, principalmente dentro da segurança pública, dificulta para que muitos não procurem ajuda? Aí perguntou, e daí vai outra. É possível que a própria pessoa perceba que está adoecendo ou que está adoecendo? São duas perguntas que ela fez aí em seguida. Pronto. Obrigada, Lilica. Então, volte aí a primeira para eu não perder o raciocínio. Vamos lá. Como profissional, você percebe que o preconceito, principalmente dentro da segurança pública, dificulta para que muitos não procurem ajuda? Pronto. É o principal motivo para a gente não trabalhar a prevenção. É o preconceito. E quando a gente entende que é histórico, né? O preconceito em relação à saúde mental, ele é um preconceito histórico. A relação do ser humano, do indivíduo com a loucura, ela não é só uma relação psicológica, né? Não é só uma relação da mente. É uma questão que foi cultural, que foi política, que foi cultural, e cada tempo reagiu a essa questão de uma maneira diferente. Por isso que quando a gente fala de saúde mental, a gente não relaciona diretamente a questão da loucura. Mas quando eu tenho preconceito em que as pessoas pensem na minha necessidade de um acompanhamento, por exemplo, porque a sociedade coloca que a gente não deve demonstrar sentimentos, emoções, porque isso seria algo considerado como fraqueza, principalmente a questão dos homens, né, que procuram em outras formas extravasar esses sentimentos, esses conflitos internos. As mulheres até falam um pouco mais sobre isso. Então, esse preconceito impede a prevenção, impede o conhecimento e impede, aí para a segunda pergunta dela, o autoconhecimento. Quando eu não conheço essas questões, quando eu não busco isso e quando eu não me percebo, eu não consigo identificar em mim que eu estou tendo comportamentos adoecedores, né? Comportamentos que estão me gerando doenças psicológicas. O preconceito, ele é social. O preconceito não está somente dentro da instituição. Ele faz parte de todo um contexto que, inclusive, nesse processo de quarentena, de pandemia, abriu-se um leque para pensar sobre isso, né? Para refletir as relações familiares, para refletir as relações com o trabalho, a necessidade que o ser humano tem de estar
em seus relacionamentos interpessoais, porque ficar em casa gerou conflitos, gerou adoecimento psíquico, gerou depressão, gerou ansiedade. Então, abriu-se esse leque para entender um pouco o que é saúde mental, o que seria isso, o que seria psicologia, o que seria psicoterapia. Então, a falta de conhecimento gera esse preconceito e esse preconceito impede a gente de buscar ajuda e o que ela perguntou, de identificar em nós e no outro, a partir dessa percepção um pouco mais aguçada, o adoecimento psíquico. Então, a dificuldade de expor, ou de falar, ou de mostrar as suas emoções, dificulta a procura, principalmente na caserna. Porque sou homem, sou macho, eu não choro, que a gente vem da família patriarcal nesse sentido, ela dificulta essa exposição de emoções, dificulta o autoconhecimento, dificulta você procurar ajuda. Foi isso que você falou nesse sentido, né? Exatamente. Caramba. Aí, então nossa tropa tá mais da metade doente, infelizmente. Eu sempre falo que nossa tropa tá realmente precisando de ajuda de saúde mental. É complicado. Só quem convive e vive no dia a dia, eu falo aí até das pressões sociais. Porque, como você disse bem, a gente sai do trabalho, mas a gente não larga o trabalho. Nós somos 20 policiais, infelizmente ou felizmente, 24 horas dia. A preocupação com a nossa segurança, a preocupação com a segurança do outro. Já vem um ditado, nós devemos proteger o outro, né? Se tiver acontecendo qualquer crime, nós devemos intervir. Então esse negócio de dever, ele traz consigo não a profissão só no trabalho naquele momento, mas sim para casa. E hoje nós estamos passando por um processo socioeducacional, sociopolítico, sociocriminal, vamos chamar assim, no Brasil, de muita complicação. Que a gente chega em casa, é mais preocupante estar no apaisana do que estar no serviço. Você concorda nesse sentido? A tensão que a nossa profissão gera, ela não oscila, ela não oscila, né? O motorista de ônibus, ele está lá dirigindo o ônibus dele, ele está com aquele ônibus grande, muito atento, tem que parar no ponto de ônibus, tem que fechar a porta para o pessoal, quando o pessoal entra, né, e tal. E quando ele tira aquela farda, quando ele sai do ônibus, ele entra no carro dele, ele vai para casa, ele desliga dessa tensão. A gente não, como você falou. Geralmente, essa tensão ela é exacerbada. Essa preocupação ela é aumentada quando a gente tira a farda, pelo que eu falei antes, né? Pelo risco da nossa profissão e por nós sermos acometidos da criminalidade simplesmente pelo fato de sermos quem somos. E por conta disso, há essa dificuldade, né? Essa dificuldade de você falar sobre as suas emoções, de você gerenciar as suas emoções. Tem uma palavrinha aqui, né? Um termo que é utilizado para isso, que é alexitimia, que é um termo que diz respeito à marcante dificuldade em verbalizar emoções e descrever sentimentos, bem como sensações corporais. A psicologia, a psicoterapia, ela trabalha principalmente com fala. A gente trabalha com comportamento, a gente trabalha com expressões, com mudança de comportamento, mas a gente precisa dessa fala, né? A gente precisa que o outro se coloque, que o outro exponha o que sente, para que a partir do conhecimento teórico que a gente tem, a gente consiga ali, juntamente com ele, traçar, né, caminhos para a resolução desses conflitos que geralmente são internos e que, por conta de não falar, são internalizados. E o que acontece quando a gente não fala? A gente sintomatiza no próprio corpo. Isso também já é cientificamente provado, né? Sentimentos de angústia, de ansiedade geram em nosso organismo doenças. E a gente precisa saber disso para que a gente não se cale, para que a gente fale e a gente fale com a nossa rede de apoio, que é importante a gente conhecer as pessoas com as quais nós queremos falar. E quando não tiver dentro da rede de apoio suporte que seja efetivo, que seja suficiente, a gente busca o profissional. Geode pergunta, falando em saúde mental, podemos dizer que ela começa do ambiente familiar, esposa e filhos? É o lugar onde a gente tem que ter mais cuidado com a nossa saúde mental, né? A nossa família é a nossa base. É o lugar que a gente sempre volta. É o lugar onde a gente tem as experiências mais marcantes, seja quando criança,
seja quando adolescente, jovem, seja quando na idade adulta, quando a gente, né, já está ali com outro papel, papel de mãe, por exemplo, que é o meu caso, sou mãe de 2 filhos, sou esposa, mas ainda continuo sendo filha. Então, é um ambiente onde, que deve ser o mais saudável, porque, inclusive, é a nossa principal rede de apoio, a nossa principal rede de suporte. Então, se eu tiver com um conflito no trabalho, mas em minha casa eu tiver um suporte emocional, e eu tenho, o marido está aqui, sentadinho do lado, né? É o maridão. O maridão está aqui. Eu tenho esse suporte emocional, com certeza eu vou conseguir lidar melhor com esses conflitos de trabalho. Porque em casa eu tenho esse suporte. Então, a gente tem que priorizar o cuidado com a família. E para isso a gente demanda de tempo, a gente demanda tempo. É importante um tempo de qualidade com a família, com os filhos. Eu não gosto muito de brincar, mas eu gosto muito de levar meus filhos para sair, para passear. Isso é importante. Esse cuidado, esse oxigênio com a saúde mental dos filhos e da família de uma forma geral. Rapaz, já temos 51 minutos, mas está chovendo de pergunta aqui. Eu acho que não vai dar para responder todas. Marcar outra, vou ter que ficar. Mas isso é bom, isso é bom. Vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta aqui de Moreira Filho. A obesidade causa depressão? Sim. Pode ser um gatilho, né? Por conta do seu desenvolvimento, por conta do seu desempenho e por conta de uma coisa chamada aceitação incondicional, que Roger trabalha muito em sua abordagem. Porque quando eu me aceito incondicionalmente, eu sou capaz de avaliar os meus pontos positivos e os meus pontos negativos. Se no momento em que eu me aceito, eu percebo que está obesa ou está um pouco fora do peso ou fora dos padrões, não está me causando bem-estar, então eu vou em busca da solução disso, da mudança desse corpo, para que eu gere em mim saúde mental e emocional. Agora, quando eu não me aceito, quando eu não me conheço, quando eu não me percebo da forma correta, é possível que não gere as ferramentas necessárias para mudar isso, para mudar essa condição, e eu me deprima. E aí eu me deprima de maneira a adoecer, a gerar esse transtorno depressivo por conta da obesidade. Mestre Dalton pergunta. Grande abraço, mestre Dalton. Que transformação psicológica acontece quando o cidadão ou policial, eu acho, cidadão A, vira policial e se torna violento? Deve ter sido a pergunta mais ou menos assim. Pode se tornar violento ou se torna violento? Será que teve nesse Deixa eu repetir a pergunta dele. Que transformação psicológica acontece quando o cidadão A, calmo, vira o policial A, violento? Então, a gente aí precisa abrir um pouco isso, né? Porque existem várias possibilidades. Um trauma pode gerar uma mudança drástica de comportamento. Uma experiência não bem resolvida ou ressignificada pode gerar um comportamento desse tipo, ou algo que estava ali, de alguma forma, reprimido socialmente, pode vir ao entendimento dessa pessoa que virou policial, de que agora ele pode exacerbar os seus comportamentos que estavam outrora reprimidos. Então, cada sujeito que a gente investigue uma situação exatamente como essa, vai nos trazer respostas diferentes. A gente não pode generalizar. Como eu falei, pode ser uma questão de trauma, pode ser uma questão de algo que já estava reprimido, e aí o gatilho, né, dessa possibilidade de exacerbar esse poder, esse controle, esse uso da força abrupta. Pode ser uma situação de trauma mental mesmo, uma questão de doença. Em cada caso vai ter que ser pesquisado individualmente, a gente não pode generalizar. Existem várias... Eu costumo falar até que, às vezes, um comportamento diferente do habitual, até pode ser o policial se torna um pouco mais violento, possa ser um pedido de socorro, né? Talvez ele não soube expressar a emoção dele de uma outra forma e começa a ter um desvio de conduta, entre aspas, com cada qual, como você falou, tem um espaço desse desvio de conduta como fosse um pedido de socorro. Talvez para você ter aquela pessoa do lado, ter a percepção, porque ele tem aquele lado
Ah, super-homem, eu não choro, sou homem o patriarcal, né? Patriarca da família, então eu possa ser isso aí também. Não sei se condiz também nessa linha aí. E aí vem a pergunta de George. A atuação policial na comunidade, diante das ocorrências de todos os níveis, contribui para uma perca da saúde mental? Totalmente, né? Se você não lida com isso, se você não trabalha isso da maneira técnica que deve ser trabalhada, você vai adoecer. Porque você pode absorver as questões do seu trabalho para a sua vida pessoal. Porque, na verdade, independente de ser policial ou não, todos nós nos relacionamos com situações de violência. Nós vivenciamos isso, nós experienciamos isso, a gente vê isso na televisão diariamente, a gente ouve falar isso no nosso cotidiano. Mas quando se trata do policial que está lidando com isso diariamente, e quando ele não tem aquilo que Suzá já colocou, né, que é esse cuidado, que é esse trabalho preventivo, que é esse trabalho de intervenção pontual em cada situação de trauma, de violência grande, né, digamos assim, potencializada, e aí você tem um fator promovedor do adoecimento psíquico, a questão da violência social e dessa rotina de encontros com questões de violência. Leandra, já temos 57 minutos de live, parece que voa, né, cara? Eu quero fazer uma pergunta, aí vem o lado pessoal, uma pergunta pessoal minha, porque a polícia, as pessoas que não são da caserna não sabem que às vezes existem algumas mazelas, como em todas as profissões. Mas na polícia, qual a maior dificuldade do policial se abrir, na sua visão? Qual a maior dificuldade que ele tem de falar, de chegar e falar, socorro, me ajude? Qual o muro que trava esse processo de chegar e pedir? Você acha que é o assessor? Ou seriam outras coisas que poderiam vir no pensamento de um colega de farda que está ao lado e que vai pensar diferentemente dele? E, vamos lá, mas isso aí. Como você falou antes, os comportamentos modificados, os comportamentos exacerbados, né, desproporcionais, são sinais de pedido de socorro. Então, não é somente a questão da fala é importante, ela é crucial, mas não é somente a questão da fala que sinaliza que o colega, porque eu, ou que uma pessoa perto de mim está desenvolvendo algum tipo de transtorno mental, o adoecimento psíquico, né? Existem outros comportamentos. Mas eu acredito que a falta de conhecimento, junto com o preconceito, como a gente já falou, seja aquilo que faz com que a gente se cale dentro da nossa instituição. Agora, nas minhas pesquisas, e aí eu corroboro com outros pesquisadores, as relações dentro da instituição são o que mais adoece. Existem pesquisas que dizem o seguinte, que o policial não tem tanto receio de, por exemplo, trocar tiro com o marginal, ou dessas ocorrências violentas, ou de pegar peso, pegar o armamento, trabalhar 24 horas, 48 horas se for necessário, quanto ele tem o receio das relações com os seus superiores, inclusive com os seus pais. Então, seria ali o caso de não ser julgado, de não ser colocado para fora do grupo, que faz com que ele se cale e não demonstre as suas fraquezas, as suas emoções, as suas frustrações, né? As suas angústias precisam ser colocadas. Então, acho que o preconceito e o receio é o que piora tudo isso. Gente, perdão, não vai dar para fazer mais perguntas. Sinal que é muito bom, a live foi muito boa, trouxe muita informação. Agradecer a todos vocês que participaram, agradecer a Leandra Lima, psicóloga, policial, professor de história, o currículo imenso, vocês nem imaginam. Muito obrigado por ter nos dado essa oportunidade de ouvir um pouquinho sobre saúde mental. E eu queria que você falasse um pouquinho antes que termine e deixasse uma frase para a gente aí. Uma frase do seu pensamento, do seu pensar, para motivar, para o que for, uma frase sua no final, pode falar. Nossa, agora você me pegou, né? Porque tem um monte de frase que a gente usa no cotidiano, mas quando chega na hora, a gente fica meio assim. Mas uma coisa que eu tenho aprendido, Passos, e eu gostaria de compartilhar com os colegas, com as pessoas que estão nos assistindo, é: se cuide e cuide de quem você ama.
Você pode procurar várias formas de desenvolver esse cuidado. Às vezes é fazendo uma comida, às vezes é... 15 segundos. Então é isso. Se cuide e cuide de quem você ama. É isso aí. Obrigada a todos aí pela colaboração, pela participação. Obrigada